Fala, gente! Bom dia a todos, sejam bem-vindos à aula aqui do professor Jorge Formiga. Trouxe mais um assunto para vocês, não cansem de me ver, tá? Então estou ao vivo e a cores aqui. Estou trazendo aqui um assunto interessante, que é continuação da aula anterior, que eu comecei a falar sobre derivadas direcionais. E agora trouxe aqui o vetor gradiente, o famoso vetor gradiente, que vocês aí na engenharia e nas conversas, em palestras podem ouvir, o gradiente de temperatura, o gradiente daquilo, o gradiente daquilo, o gradiente disso. Então eu trouxe hoje o vetor gradiente para vocês, mas acabei já comentando na aula anterior, quando eu defini derivadas direcionais, e dentro da definição já apareceu o vetor gradiente, que eu acabei antecipando um pouco, mas vou falar agora para vocês. Vamos lá, sem enrolação, né? Só para recordar, na aula anterior eu defini as derivadas direcionais desde que você tenha um vetor unitário U, vou colocar a canetinha que fica melhor aqui, um vetor unitário U, né? E f seja uma função diferenciável. Então a derivada direcional em qualquer vetor U que você tenha, desde que U seja unitário, dada por essa notação, né? Derivada direcional de f em direção a U é dada pela derivada parcial de f em relação a x vezes a mais a derivada parcial de f em relação a y vezes b, onde a e b são as componentes do vetor unitário U. Okay? E aí eu mostrei para vocês que eu posso escrever essa equação como um produto de dois vetores, né? Separei em dois vetores, onde um dos vetores possui como coordenadas as derivadas parciais de f, e o outro vetor, que é o próprio vetor unitário, que eu já comentei que o vetor unitário nada mais é um vetor que vai direcionar essa taxa de variação, direcionar essas derivadas. E ele tem que ser unitário para exatamente não alterar numericamente essas derivadas, e sim apenas direcionar quando você faz o produto, que é a função dele, né? É um vetor unitário. Então, só para recordar, onde esse vetor com coordenadas A e B vale cosseno de θ, seno de θ, através dessa relação, né, já apresentada na aula anterior, que θ é a inclinação de U com o eixo x. Então, como U é unitário, cosseno de θ é A, esse lado aqui vale A e esse vale B, então cosseno de θ é A sobre U é 1, então cosseno de θ vale A. Da mesma forma, seno de B é cateto oposto, que é B sobre U. Como U vale 1, o módulo dele vale 1, que é um vetor unitário, então seno de θ é igual a B. É uma forma de você expressar as coordenadas de A, as coordenadas de U e do vetor unitário U, quando se tem a inclinação do vetor e não tem os valores diretos de A e de B. Bom, fiz um exemplo na aula anterior, vale a pena dar uma olhada lá, que eu usei exatamente essa informação da inclinação e não usei a coordenada A e B do vetor unitário, né? U, como eu já comentei, esse vetor que está aqui embaixo é o que dá a direção do plano, né? Aqui, o U está aqui embaixo, ó. Ele dá a direção do plano que intercepta a superfície, e dessa forma eu tenho aí a direcional, que é a inclinação da reta tangente à curva preta aqui, né? Que surge quando eu intercepto o plano com a superfície. Então isso foi visto na aula anterior, apenas uma revisão para entrar na definição de vetor gradiente. Pois bem, então, dessa definição apresentada, isso daqui é um vetor, que agora apareceu esse símbolo aqui, desse delta invertido, que a gente já conhece na literatura aí como nabla. Então, não esqueça, isso é um nabla. Bom, então, colocamos aqui, está em negrito, mas quem não quiser escrever em negrito, põe uma setinha em cima dele para representar que ele é um vetor. Então, esse vetor nabla, aplicado a f, né, aplicado a f,
ele é o nosso operador gradiente, né? Então esse nabla, ele vale aqui o del x na direção de i, del y na direção de j, se eu tenho uma função no sistema, no plano bidimensional, né? Ok? Então se tiver só duas coordenadas, i e j, então esse delta vale, pode ser escrito dessa forma. Então um vetorzinho, né? Aqui é um vetor, né, na direção i e na direção j. Vetor no plano em duas dimensões aí. Ok? Então ele é um operador, como eu disse, chamado de operador gradiente, e o nome dele é o nabla. Então o vetor gradiente, nada mais, nada menos, que é o operador aplicado a essa função f aqui, que eu estou considerando, por enquanto, um f que depende de duas variáveis, mas pode ser aplicado aí em n variáveis. Tá bom? Ok, então apresento a vocês o vetor gradiente. Bom, então definição. Se f é uma função de duas variáveis x e y, então o gradiente de f é a função vetorial, nabla vezes o f, definida por isso que eu acabei de mostrar para vocês. Então aqui é o vetor gradiente de f. Vocês já ouviram falar que o gradiente de temperatura. Então quem é o gradiente de temperatura? É o nabla, né, aplicado à função temperatura, ou seja, é a variação da temperatura na direção, se for em duas dimensões, i e j, ou se for um sistema tridimensional, a variação da temperatura em três dimensões, ou nas três direções, i, j e k. Bom, então guardem aí o vetor gradiente, só esse operador, só esse cara aqui, ele é um operador, né? Como eu disse, nabla, aplicado à função, então ele é dito que é gradiente da função, gradiente de f. Bom, ele é um vetor, não esqueça disso. Então, o gradiente é um vetor que indica o sentido e a direção no qual, por deslocamento, a partir do ponto especificado, obtém-se o maior incremento possível. Quer dizer o quê? Eu vou comentar mais adiante. Se você tem uma montanha, quando você calcula o gradiente, né, e você quer determinar o caminho mais rápido para chegar no topo dessa montanha, você aplica o vetor gradiente. Ele te dá essa informação de baixo para cima, do ponto mais baixo ao topo, o melhor caminho mais rápido para se chegar ao topo. No sentido da palavra aí, o que ele diz? Indica o sentido e a direção no qual, por deslocamento, a partir do ponto especificado, obtém-se o maior incremento. Tá bom? Então eu vou fazer um comentário e fazer uma analogia, uma figura. Eu trouxe mais nos slides para frente aí. Então, em três dimensões, como eu disse, se você aplicar o nabla, né, em f em três dimensões, então você tem as derivadas nas três de f, dependendo das três variáveis x, y, z, né? Então o teu vetor gradiente, né, pode ser escrito dessa forma, onde o nabla para três dimensões está aqui. Bom, e a derivada direcional em três dimensões depende desse vetor gradiente em três direções. Não esqueça que o U é um vetor unitário. Tá bom? Como eu disse, a importância ele surge quando a gente começa a analisar, aí eu comentei da ladeira abaixo, de ladeira acima, mas na verdade a relação que se tem com isso é o seguinte: imagina que você tem essa montanha e você tem as curvas de nível dela, né? Então, a primeira informação que nós temos é que é o seguinte, que o vetor gradiente em um ponto x0, y0 dessa superfície dá a direção, né, de um aumento mais rápido, como eu comentei. Se você tem um ponto x0, y0 lá embaixo da montanha e você quer chegar mais rápido ao topo, qual o caminho mais rápido? Se eu calcular a taxa de variação desse ponto até lá em cima, isso pode ser feito através do vetor gradiente. Ele te dá
qual caminho, né, qual direção eu tenho para chegar mais rapidamente lá no topo. Esse f de x0, y0, ele é ortogonal à superfície de nível S de f em P. Eu quero dizer o seguinte, dada essa montanha hipotética que eu criei aí, pelas minhas curvas de nível projetadas no plano que está aqui, quando eu calculo o vetor gradiente em cada curva de nível dessa, ele vai estar sempre, perpendicular, né, aqui perpendicular à superfície, sempre perpendicular, 90 graus, tá? Ok? Qualquer ponto desse aqui, ó, que eu pegar, vai estar perpendicular. E é isso que está escrito aqui nessa figura ao lado. Então, eu tenho a inclinação da reta tangente nessa curva de nível e o meu vetor gradiente está perpendicular, né, a essa superfície. Qualquer vetor gradiente que eu calcule aqui sobre ela vai estar assim, perpendicular, né, perpendicular a essa curva. Bom, essas duas propriedades aí são compatíveis, né? Porque quando nos afastamos de P, quando eu acabei de comentar, quando nos afastamos de P, né, por uma superfície de nível S, o valor da função não se altera, né? Esse vetor gradiente tem a mesma intensidade nessa curva aqui, ao longo dessa curva. Bom, trouxe aqui de uma maneira mais animada aqui, mas o plano aqui, esse campo gradiente aqui, como eu disse, sai do menor para o maior, né? Sai de baixo para o topo. Então, quando eu calcular o vetor gradiente, ele vai estar sempre perpendicular a essas superfícies, né, na direção do menor para o maior, né? Aqui, colocando aqui. Bom, então por isso aqui é um campo de vetor gradiente calculado através, foi usado essa função aqui, né? Então esse aqui é o campo gradiente daquela função, ou seja, nas entrelinhas aí eu derivei isso aqui em x, derivei em y, né? E calculei aqui o meu vetor gradiente através daquela fórmula anteriormente. Isso aqui foi feito no matemática. Bom, aqui eu trouxe a figura em 3D para mostrar para você onde estaria esse vetor gradiente aqui subindo aqui, né? Mostra o caminho, mas eu posso escolher mais rápido para chegar ao topo. Apesar que esse é o topo aqui, na verdade, está em vermelho aqui. Ok? Bom, espero que você tenha entendido a ideia do vetor gradiente que está por trás da definição. Tá? Então vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma função aí, de duas variáveis, x ao quadrado, y ao cubo menos 4y, e eu quero calcular no ponto 2 menos 1 na direção do vetor v 2i mais 5j. Então, no final das contas aqui, eu estou querendo obter a derivada direcional. E aí você fala assim, professor, mas se você trouxe um exemplo da derivada direcional, é porque, na verdade, eu aproveitei o próprio exemplo, porque a derivada direcional usa o vetor gradiente. Então eu trouxe esse exemplo que eu achei bem interessante para mostrar, para usar o vetor gradiente e mostrar uma informação aqui como exemplo de uma derivada direcional. Então ele está pedindo aí para calcular a derivada direcional dessa f no ponto 2 menos 1, mas na direção de v. Por definição, a gente sabe que para calcular essa derivada direcional, eu tenho que ter um vetor unitário. Primeira coisa é checar se ele é unitário, né? De módulo 1, e não é, né? 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, raiz quadrada disso não dá 1. Então ele não é unitário. Então eu preciso, né, achar esse vetor unitário. A gente já sabe disso. Então eu tracei aqui um sistema cartesiano, duas dimensões, onde aqui é x e aqui é y.
E o ponto em questão é o 2 menos 1 aqui, ó. Esse pontinho vermelho aqui, ó. Então eu quero a derivada direcional nesse ponto. Como é que essa função ela está variando, né, se aqui fosse uma temperatura, na direção desse vetor? Esse vetor ele está aqui, ó, 2 e 5, né? A partir dele, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, está aqui, ok? Esse vetor V. Então, ele quer saber na direção de V. Como é que essa temperatura, a partir desse ponto, se aqui fosse uma temperatura, né, hipoteticamente falando, se fosse temperatura, como é que essa temperatura variaria desse ponto para cá, seguindo a direção de V? Bom, então vamos calcular aqui o vetor gradiente. Como é o vetor gradiente? É a derivada de f em relação a x e a derivada de f em relação a y. Então, deriva isso aqui em relação a x, né? Em relação a x, o y é constante, então desce o 2 para cá, fica 2xy ao cubo, tá aqui. Como aqui não tem x, a derivada disso vai dar zero, mais a derivada parcial de y em relação, de f em relação a y. Vamos derivar isso aqui em relação a y. X passa a ser constante, então desce o 3, fica 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4, que a derivada de 4y dá 4. Então está aqui o vetor gradiente. Então, encerraria aqui se disse qual o vetor gradiente dessa função. O exemplo acabaria aqui. Aplicado em que ponto? Teria que aplicar agora no ponto 2 menos 1. Mas, aplicando esse vetor no ponto 2 menos 1, eu coloco x aqui vale 2 e y vale menos 1. Então, fazendo essa continha, eu tenho menos 4 e 8. Então, está aqui o meu vetor gradiente. Onde é que está esse vetor gradiente dentro do meu plano cartesiano? Está aqui, o grade de f, no ponto 2, 1. Então, espero que vocês tenham pelo menos captado essa ideia, né? Eu tenho v de um lado, em uma direção, e o vetor gradiente na outra direção. Tá? Então, só que como eu disse, eu preciso de um vetor unitário. Então, o próximo passo, eu tenho que calcular quem é o vetor unitário. Para calcular um vetor unitário, basta eu pegar o vetor, né, e dividir pelo módulo dele. Então, fazendo isso, eu tenho aqui meu vetor unitário, U. Agora eu posso utilizá-lo para calcular o diferencial. Então, o diferencial no ponto 2, 1, eu vou pegar o meu vetor gradiente, né, por definição, multiplicar o produto escalar com o vetor unitário. Vetor gradiente vezes o produto escalar com o meu vetor unitário. Fazendo isso, né, colocando aqui quem são esses vetores, eu chego, né, faço um produto escalar, né, esse vezes esse mais esse vezes esse, né, definiçãozinha de produto escalar. Então eu chego aí nesse resultado. Quem é isso aí? É uma taxa de variação na direção do meu vetor unitário. Como eu disse, se for a temperatura, seria a variação da temperatura em um vetorzinho unitário aqui, ó. Nessa direção aqui, ele está aqui, ó. Na direção de V, né? Ok? Que é a direção do vetor unitário U que surgiu aí, foi construída através do nosso V. Nosso primeiro exemplo, através do vetor gradiente aí. Tá aí, eu fiz curvas de nível aí para você entender o que estava acontecendo aí com direcional, né? Dentro das minhas curvas de nível. Um exemplo 2, peguei aqui um vetor em 3 dimensões, o V. Então, primeira coisa é calcular o gradiente, que eu estou pedindo aqui na letra A, e letra B determina a derivada direcional. Bom, aproveitar o exercício, faz logo os dois. Quem é o gradiente de f? Derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y e a derivada parcial de f em relação a z. Essas derivadas vão vir daqui. Então, derivada parcial da minha f em relação a x, tudo isso aqui é constante. Então, fica só o seno de y, z. Se eu vou derivar em relação a y, x é constante,
Então a derivada do seno é cosseno, tudo que está aqui dentro, vezes a derivada disso daqui em relação a y. Sobra apenas o z. Então está aqui, xz cosseno de yz. E a derivada disso aqui em relação a z, x é constante, fica fora. A derivada do seno também é cosseno de yz, vezes a derivada do que está dentro, que é a derivada de yz em relação a z, sobra apenas o y. Então fica xy seno, cosseno de z. Está aqui. Então, letra A, calculei o vetor gradiente. Bom, no ponto 1, 3 e 0, okay, o meu vetor gradiente vale 0, 0, 3. Só colocar aqui o valor 1, x vale 1, y vale 3 e z vale 0. Substituindo aqui no meu vetor, então eu tenho o meu gradiente nesse ponto. E agora, calcular o direcional, né, no ponto, na direção de V. Lembrar que aqui não é unitário, né, porque fica 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz quadrada disso tudo, então eu preciso calcular o vetor unitário, porque esse V ele não é unitário. Calculando o vetor unitário, por definição, né, já sabemos que é V sobre o módulo dele. O módulo que fica 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz quadrada, então fica raiz quadrada de 6. Ok? Aqui fica aqui é 1, 2 e menos 1, 1, 2 e menos 1. Está aqui o vetor unitário. Basta eu pegar o meu gradiente agora, nesse ponto, multiplicar pelo vetor unitário, que é o meu direcional. Dessa forma, fazendo isso, né? Como o meu vetor gradiente só tem componente em K, então por isso que eu coloquei aqui 3K. Tá bom? 3K. Então, fazendo o produto escalar, 0 vezes isso, 0 vezes isso e 3 vezes esse, né, vai dar apenas a multiplicação desse vezes esse, né, porque é como se eu estivesse fazendo 0 vezes isso, 0 vezes isso e 3 vezes isso. Então 3 vezes 1 sobre raiz de 6, né, tá aqui. K vezes K, né, como K são vetores que estão na mesma direção, cosseno de 0, porque na mesma direção, o ângulo entre eles, o E0 é 180, mas o K, né, K como está na mesma direção em sentido, cosseno de 0 dá 1, então 3 vezes isso daí sobra apenas esse menos raiz de 3 sobre 2. Bom, tá aí mais um exemplo, né, em 3 dimensões, usando o vetor gradiente, que aproveitei aí e usei o direcional para usar o que nós aprendemos na aula anterior. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido sobre a relação do vetor gradiente com o direcional, né? E bons estudos, boa sorte aí, até a próxima. Obrigado, gente, um abraço.